Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Gabriel Silva. Hoje a gente vai falar sobre Excel, principalmente para poder entender como é que funciona a diferença entre datas. Eu espero poder te ajudar hoje e vamos calcular idades de funcionários fictícios, porque um dia você pode precisar. Pessoal, a gente já está aqui na tela do Excel. Dá um zoom aqui para vocês para poder facilitar, aqui na tela do Glorioso. E esse aqui é o exercício que a gente vai utilizar. A gente tem uma coluna com os nomes, tem uma coluna com a data de nascimento das pessoas, e a gente quer transformar essa data de nascimento em idade, em anos. E sempre que uma pessoa fizer aniversário, por exemplo, a gente quer que isso atualize, né? Que a data de nascimento dela já atualize a idade que ela tem atualmente. Para isso, a gente vai utilizar uma fórmula que basicamente ela é escondida dentro do Excel, que é a famosa DataDiff, né? Essa fórmula aqui, DataDiff. Se você digitar, vou até fazer um exemplo para vocês, você digita DataDiff, por exemplo, data, ela já não aparece aqui na lista de fórmulas que começa com data, né? DataDiff, ela não aparece. Mas se você coloca o parênteses, ela vai aparecer aqui e ela vai funcionar, podem ter certeza disso. Então vamos lá, como é que funciona a DataDiff? Ela é uma fórmula de data e hora, né? Como o próprio nome já diz, e ela serve para poder definir a diferença entre uma data inicial e uma data final. E a estrutura dela são em três tópicos, né? Em três partes, digamos assim. O tópico 1 é a data inicial, é a primeira data que você tem, e o tópico 2 é a data final, é a segunda data que você tem e a data que você quer descobrir assim a diferença entre as duas, entre a final e a inicial. O tópico 3, ele é um tópico de personalização, ou seja, se você quer essa diferença em dias, em semanas, em meses, em anos, e eu vou explicar para você como é que você vai fazer para poder utilizar essa fórmula da melhor forma possível. Aqui eu trouxe um exemplo, a gente tem aqui uma data inicial que é o dia 26/12/2001, por acaso é meu aniversário, escolhi assim aleatoriamente, e um dia depois, né? Dia 27/12/2001. Aqui a gente tem a estrutura da fórmula, como eu passei para vocês, porém montada de forma prática, né? É o que você faria se você tivesse que utilizar a fórmula agora. A gente tem aqui a DataDiff, aberto, parênteses, o C11, que nesse caso, o meu C11 é a coluna C, linha 11, é o 26/12, e a minha data final é o 27/12. Claro que, assim, fazendo a conta rápida de cabeça, você já sabe que vai dar um dia de diferença, né? Mas, continuando a fórmula, a gente tem aqui também a personalização, entre aspas, D, porque eu quero esse retorno em dias. E é justamente por isso que a gente colocou aqui a letra D. Se fosse em anos, vou falar mais para frente. E aqui eu tenho a fórmula calculada, está vendo que é a mesma fórmula, DataDiff, C11, D11, colocada em dias, e ele retorna para a gente o número 1. Vamos para o exemplo prático, que é a lista de funcionários. A gente tem aqui os nomes dos funcionários, a data de nascimento deles e a idade. Então vamos lá. Eu abro um igual, DataDiff, ela não aparece, como eu disse para vocês, é uma fórmula escondida, e depois a gente abre um parênteses. A primeira data é a data de nascimento. Então, a gente já tem essa data aqui. Você tem que ter essa data aí dos seus funcionários, amigos, colegas, do que você precisar para poder fazer o cálculo da idade. A gente vai clicar nessa data de nascimento. Nesse caso, eu estou aqui na segunda linha da tabela. Então, eu vou colocar na data de nascimento da segunda linha também. Vou dar um ponto e vírgula, que é o tópico 2. A gente não tem uma data final. A data final sempre vai ser o dia de hoje. O dia que você está olhando para poder saber qual a idade dessa pessoa. Então, por isso, a gente vai utilizar mais uma fórmula, que é a fórmula hoje. Então, vamos abrir aqui, ó, hoje. Opa. Abre um parênteses e fecha o parênteses. Pronto. A fórmula já vai entender que a data final é o dia de hoje. Deu meia-noite, ele vai atualizar para você. Mais um ponto e vírgula. Agora a gente quer saber isso em anos, porque a idade a gente fala quantos anos que a gente tem, né? Então a gente vai utilizar não mais o D, como foi no exemplo anterior, mas sim a letra Y. Por quê? Porque Y em inglês é year. O Y em inglês é year é demais, né?
Ano, em inglês, é year. E a gente traz o retorno da personalização em inglês. Então, a gente colocou D da última vez, não é porque é dia, mas sim porque é day, né? É em inglês. Então, a gente trouxe aqui o Y para poder ter o retorno em anos, sempre entre aspas duplas, tá bom, pessoal? Agora, a gente vai fechar o parênteses e pronto. Aqui já termina a nossa fórmula da data diff. Porém, a gente quer colocar, vocês têm aqui no exemplo de cima, essa palavrinha anos. Porque quando alguém te pergunta quantos anos você tem, você responde que tem 36 anos, que tem 26 anos, que tem 22 anos. Agora aqui, para a gente poder fazer isso, a gente vai colocar o símbolo de E comercial, porque ele significa concatenação. E concatenar nada mais é do que agrupar, juntar duas coisas, né? Ou mais. E aqui a gente vai juntar essa fórmula da DataDiff com a palavra anos. Então, a gente vai abrir aspas duplas de novo, vai colocar um espaço e vai escrever anos. E vai fechar com aspas duplas novamente. Pronto, a gente está juntando a DataDiff com a palavra anos. Vamos dar um Enter aqui e pronto. O nosso João aqui do exemplo tem 31 anos de idade. Agora, para poder colocar para todo mundo, a gente vai clicar duas vezes nesse quadradinho aqui. Tá vendo que a cruzinha muda, né? Clica duas vezes rapidinho e pronto. Você já tem a idade de todo mundo só com uma linha. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que eu possa ter ajudado você de alguma forma. Aqui tem a estrutura da fórmula. Vou deixar aqui para um print para alguma consulta. Curta o vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha com quem precisa e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu conto com vocês no próximo vídeo e até mais.